Olá, pessoas, bem-vindo aí à continuação da História 2, módulo 1. Agora vamos começar a unidade 2 desse primeiro módulo, tá bom? Esse módulo, pessoas, vai tratar das reformas religiosas no continente europeu, tá? Na Europa. A gente viu lá na unidade 1 que a Europa estava passando por algumas transformações, tanto culturais, como o Renascimento, econômicas, como o mercantilismo, e territoriais, né, como a consolidação dos estados modernos, né, principalmente a figura de Portugal e Espanha, e um grande poder absoluto aos reis, que começaram a ganhar mais força, mais prestígio social, e a igreja começou a ficar de lado, vamos dizer assim, né, entre aspas. Mas não que isso signifique que a igreja perdeu a sua força, tá? Pelo contrário, ela não perdeu força, ela só começou a ter um equilíbrio com os monarcas, né? O que a gente chama de nobreza, e a igreja, o clero. Gravem essas palavras que vai ser importante para daqui a pouco. Então, quando a gente tem um grande território sofrendo por algumas mudanças, né, passando por algumas mudanças, sejam elas econômicas, culturais, sociais ou até mesmo territoriais, essas mudanças repercutem na população, né? E é aí que a gente entra no contexto de reforma religiosa, né? As pessoas começaram a questionar algumas práticas da igreja na Europa moderna, né, na Idade Moderna. Então, se a gente for colocar aqui pelos tópicos, acompanha no slide aí, ó, a Europa era um grande território da cristandade, né, da Igreja Católica. A igreja ela tinha uma grande influência, né, exercia uma grande influência nas atividades do dia a dia, nas atividades cotidianas. Então, muitas vezes as pessoas acordavam com o sino da igreja e iam dormir com o sino da igreja no final do dia, né? Lembrando que não havia eletricidade, né? Aqui estamos falando de século XV e século XVI, então o ritmo de atividades cotidianas era regulado pelo ritmo do dia, do nascer e do pôr do sol. E também com a ajuda da Igreja Católica, né? As pessoas baseavam a sua vida a partir dos ensinamentos católicos e também do ritmo de funcionamento da igreja, né? Como a hora que a igreja abria, as atividades começavam, a hora que a igreja tocava o sino, às 6 da tarde, né? Um exemplo assim, as atividades encerravam e aí as pessoas iam para suas casas com medo de fazer algum pecado, né? Lembrem-se, o conhecimento aqui na Europa, nessa época, pessoas era bem restrito, né? Então, se a igreja falasse que você devia ficar em casa, você deve ficar em casa, você ficaria em casa porque a igreja tinha uma força e um prestígio social muito grandes, tá bom? No século XVI, né, mais precisamente aí em 1500 em diante, tá? Há um grande questionamento das atitudes do clero e o início da reforma protestante. Esse início aqui, pessoas, vai se dar a partir de 1517, com o advento do Martinho Lutero e os seus questionamentos em relação à igreja. Veremos isso daqui a pouquinho. Na época, a igreja, como eu coloquei aqui, ó, principal instituição espiritual do continente europeu após a queda do Império Romano, né? Então, quando houve a queda do Império Romano, lá no século V depois de Cristo, a igreja já tinha se consolidado enquanto instituição espiritual e social por conta dos missionários que estavam divulgando o evangelho de Cristo pela Europa, Ásia e um pouco do norte da África. Então a igreja já tinha um poder absoluto, já tinha uma consolidação territorial e ela se manteve, né? E as pessoas se apegaram à igreja para tentar buscar um sentido para a vida, né? Uma vez que não tinha um imperador, não tinha um conjunto de leis que fazia com que as pessoas obedecessem e criassem uma certa segurança. Então quem vai dar essa segurança, quem vai assumir o papel aí de sociedade e organizar essa sociedade, vai ser a igreja. Isso após a queda do Império Romano. Então, vocês percebam aí que nós estamos falando aqui do século XVI e a queda do Império Romano vai acontecer aqui no século V. Então, são quase 11 séculos, mais de 1000 anos de força institucional. Então, imaginem a grande força que a igreja tinha durante a Idade Média e início da Idade Moderna. Só que essa força vai começar a ser questionada, né, principalmente por alguns membros da igreja, e o Martinho Lutero era um membro católico. Ele começou a questionar algumas práticas, né? Alguns padres e alguns bispos
começaram a pensar mais no enriquecimento financeiro, social, do que no próprio evangelho, do que no próprio dogma católico, né? Então aqui, ó, quando surge o Renascimento e as suas ideias humanistas de que o ser humano é livre, o ser humano é individual, né? Ele não é parte de um todo. Quando ele nasce, ele pode escolher o seu caminho. Essas ideias humanistas vão contribuir para o início do movimento protestante, né? Protestante em relação à igreja, tá bom? As pessoas começaram a protestar algumas coisas que a igreja fazia. Que pessoas eram essas? Começou com o Martinho Lutero. Martinho Lutero, para quem não sabe, era um monge alemão, né? Um cara que pertencia à ordem católica, pertencia à igreja e, além disso, era professor nas chamadas escolas monásticas, né? Os monastérios, professor de teologia, onde hoje é a atual região da Alemanha. Aqui, pessoas, a gente coloca uma data que é 1517, tá bom? Para vocês se situarem no tempo. Com Martinho Lutero, ele vai questionar algumas práticas católicas, como, por exemplo, a venda de indulgências. Está aqui, ó. A venda de indulgências. Essas indulgências, o que que era? As pessoas cometiam algum pecado e para pedir a salvação ou para obter a salvação, elas pagavam por um pedaço de papel, uma carta, né? Uma espécie de atestado do Senhor que te livrava dos seus pecados. Isso tinha um preço, né? As pessoas às vezes doavam terras, doavam casas, imóveis, animais, colheitas, etc., para a igreja em busca da salvação, porque a igreja falava, ó, para você ser salvo, você tem que comprar a salvação. E o Martinho Lutero começou a questionar isso, porque com essas indulgências, a igreja estava ficando muito rica e, consequentemente, os membros da igreja, né, os padres, os bispos, os sacerdotes, etc. E o Martinho Lutero falou, não precisa pagar para ter salvação. E aí, gente, nós temos aqui no o início das ideias protestantes, principalmente com novas religiões que surgiram, né, como o luteranismo, com Martinho Lutero, e o calvinismo, que essas duas religiões vão ter diferentes visões de salvação, tá? Para os luteranos, a salvação vem a partir da sua crença, né? Basta você acreditar que você vai ser salvo, né? E praticar boas ações também. Porém, para os calvinistas, a salvação ela é algo predestinado. Você já nasce sendo salvo ou não. Essas pessoas que teoricamente nasceriam sem salvação poderiam obter a salvação através do trabalho, do acúmulo de riquezas em prol de Deus, né? Ou seja, você praticar o trabalho, trabalhar duro, se enriquecer, te aproximaria da salvação. Isso são ideias protestantes calvinistas. Isso vai ser muito importante, pessoas, né? Essa ideia do João Calvino, que vai ser um senhor, também um padre suíço, que vai liderar os movimentos protestantes naquela região europeia, da Suíça e países adjacentes, territórios próximos, que ele vai dar uma ideia de salvação, que o trabalho enriquece o homem e o aproxima de Deus. Isso vai ser muito interessante, porque vai basear o pensamento de colonos ingleses quando eles chegarem na América. A gente vai trabalhar, vai enriquecer, porque isso dignifica o homem e o aproxima de Deus. A ética protestante, o espírito do capitalismo aí já permeando os membros da sociedade europeia lá do século XVI, tá bom? Para Lutero também, pessoas, a igreja ela tinha que dar uma liberdade religiosa para as pessoas, tá bom? Uma livre interpretação da Bíblia sem a interferência do clero, né? Devia haver uma liberdade religiosa. O que acontecia antes das ideias luteranas? A igreja lia a Bíblia para os seus fiéis durante as missas e falava o que estava escrito de acordo com o pensamento da igreja. E as pessoas falavam, pô, se a igreja está falando, eu vou acreditar. Martinho Lutero pregou uma livre interpretação da Bíblia. Como assim, professor? Qualquer pessoa que conseguisse ler, lembrando que o conhecimento era restrito e muita gente era analfabeta. Então, qualquer pessoa que quisesse ler a Bíblia e ter a sua interpretação, poderia fazer, por conta de que Martinho Lutero pregava uma liberdade religiosa.
uma liberdade de interpretação das palavras bíblicas e dos ensinamentos bíblicos, tá? Então, isso vai dar uma margem para a igreja expulsá-lo da sociedade cristã, e aí vai surgir essa nova religião protestante, que é o luteranismo. Isso vai ser fundamental para a sociedade europeia, porque vai desconstruir alguns mitos católicos e também vai ajudar a população europeia a ter uma nova mentalidade, como, por exemplo, a mentalidade de enriquecimento cultural, enriquecimento social e enriquecimento financeiro, né? Práticas antes condenadas pela igreja, mas a própria igreja estava se enriquecendo, financeiramente falando, né? Uma grande contradição. Porém, pessoal, aqui, ó, a lógica calvinista de salvação. Aquilo que eu falei antes, né? A prosperidade era bem vista e o lucro não eram condenados. A igreja, antes, pessoas, condenava a riqueza e o lucro, tá? Por isso que a igreja se enriquecia, porque as pessoas doavam as suas riquezas para a igreja por conta de que achavam que era um pecado esse acúmulo. Mas a própria igreja era muito rica, né? Então a gente tem uma grande contradição. Portanto, trabalhar muito e prosperar era também uma maneira de se aproximar da bênção divina, né? O trabalho como forma de louvar a Deus e praticar a fé. Então, enquanto você trabalha, você está praticando a sua fé e está louvando a Deus. Novas religiões vão começar a surgir, porém, com novas religiões, pessoas, vai surgir também uma grande intolerância por parte dos católicos, né? Na imagem aqui, a gente tem o massacre de São Bartolomeu, que aconteceu em 1572 na França, né? Vários católicos mataram alguns protestantes, chamados de huguenotes, em nome de religião, né? Então, era um deus, né? Uma religião, na época, que fazia as pessoas matarem umas às outras. Uma não aceitava a religião da outra, né? É o que a gente chama aqui de intolerância religiosa. O século XVI marcou uma ruptura interna na cristandade, com religiões que traçaram caminhos diferentes, né? Vai ter protestantes de um lado, católicos do outro, a partir de uma base cristã comum. Qual era essa base cristã comum? A Bíblia. Mas a partir da Bíblia, novas ideias começaram a surgir, como, por exemplo, a não condenação do lucro e da riqueza e também a livre interpretação da Bíblia, né? Hoje a gente tem isso muito bem consolidado, mas só é possível, ou só foi possível, a partir dessas reformas protestantes iniciadas com o Martinho Lutero. Professor, e a igreja, o que ela fez para conter essa reforma protestante, para conter essa onda de novas interpretações da Bíblia e surgimento de novas religiões? Gente, a igreja ela lançou a chamada Contra-Reforma, ou alguns autores vão chamar também de Reforma Católica, né? Você fazer uma reformulação no seu clero a partir de valores morais e sociais. E também criar algumas instituições, como, por exemplo, o retorno da Inquisição. Né? O que era essa Inquisição? Vocês estão vendo a imagem aí que temos alguns membros da Igreja Católica, né? Como esse bispo, o padre, né? Outro bispo aqui do lado, fazendo uma espécie de ritual de tortura nesse ser, né, nessa pessoa, e observem a cruz bem aqui. O que era isso? Qualquer pessoa que questionasse as práticas religiosas, né, ou os dogmas católicos, era considerado herege, né, cometia heresia. E para isso havia um tribunal do Santo Ofício, né, chamado aí de Inquisição, criado no século XIII. E no século XVI ele foi retomado. Ele foi recriado para fazer esses julgamentos a partir do ponto de vista católico, né? Estranho isso, porque a cristandade pedia para amar ao próximo como ama-te a ti mesmo, mas torturava quem questionava qualquer evento católico, né? Uma contradição muito grande por parte da Igreja Católica durante o início da Idade Moderna. Em 1545 entre 1545 e 1563, a igreja vai organizar uma reunião, um concílio, né, uma reunião religiosa, o Concílio de Trento, que vai dar normatividade, ou vai dar novas normatividades às atividades católicas, né? Vão rever os pensamentos de como a igreja poderia se reafirmar
em meio a essa intolerância religiosa que estava surgindo na Europa e essas novas religiões, além de expandir a fé católica para outros lugares, né? E é assim, pessoas, que o cristianismo vai chegar aqui no Brasil, né? Principalmente com as ordens jesuíticas, certo? Os jesuítas vão ser importantíssimos, né, nessa expansão da fé católica, porque é a partir desses cidadãos que a fé cristã, que a fé do catolicismo vai chegar na América e em alguns lugares da África e da Ásia, né? Mas principalmente aqui no Ocidente, né? No continente americano. Beleza? Assim a gente encerra a unidade 2 do módulo 1 de História. Valeu!